47, versos 7, 8 e 9. Glória a Deus. Deus poderoso. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor nosso Deus. Gênesis 47, verso 7. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os seus dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos da minha vida, das minhas peregrinações, são 130 anos. Poucos maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Glória a Deus, aleluia, Deus maravilhoso. Vamos fazer a leitura do 9 novamente? E Jacó disse a Faraó: o dia dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegarão ao dia dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Amém? Podemos tomar o assento. Glória ao nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso, em todo o tempo. Damos glória ao nosso Deus. Não cessamos de dar glória ao Senhor, porque é a forma que nós glorificamos, é que o Senhor derrama a sua glória. É a forma que nós honramos ao nosso Deus, é a forma que Deus vai nos honrar. Aleluia, glória a Deus. E já nós podemos ver que o Senhor nosso Deus dá honra a quem tem honra, quando nós fizemos a leitura desta palavra. Glória a Deus, aleluia. Quando foi lida a palavra oficial aqui nesta noite, nós podemos ver que o Senhor nosso Deus honra, aleluia, aquele que honra Ele. Glória a Deus, aleluia. Não temos timidez e nem vergonha de glorificar ao nosso Deus, não. Aleluia. Glorificamos e exaltamos ao Senhor. Não se preocupe quem está do seu lado ou quem não está. Glorifica e exalta, porque é o Senhor que te trouxe aqui esta noite. É o Senhor que te deu vitória para chegar aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Então em todo tempo nós estamos somente a glorificar a Deus, louvar, engrandecer o nome dEle, porque temos a oportunidade, temos o privilégio, temos mais um dia para nós podermos nos arrepender e glorificar e exaltar ao Senhor nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus. Então nós conhecemos, esta passagem e sabemos que José estava ali no Egito, e José foi levantado por Faraó a governador do Egito após ele revelar o sonho de Faraó, e ele foi posto por governador ali no Egito. E estando ele ali e sabendo que a fome ia assolar o povo, ele traz a sua família, aleluia, traz o seu pai e os seus irmãos para estar ali com ele embaixo do seu governo, podendo assim ajudar, honrar o seu pai, podendo assim sustentar o seu pai. Então José traz a sua família, e quando ali diante de Faraó é colocado o seu pai Jacó, para conversar com Faraó, apresentando o pai a Faraó, nós vimos que no relato aqui, Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó vai dizer a Faraó, e Jacó disse a Faraó: o dia dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Poucos e maus foram os anos da peregrinação. Ainda que ele estava vivo, mas ele sabia que pouco era e que mal também tinha acontecido. Tinha bons, mas tinha coisas ruins também. Poucos e maus dias, era pouco e maus, porque ele olhando para o seu pai Isaque, e vendo no seu pai, a qual era Isaque um tipo, havendo em Isaque, a qual era um homem íntegro, um homem a qual
honrou o seu pai desde a sua infância, porque sabemos que Isaac foi levado pelo patriarca Abraão, seu pai, levado ao monte, ao Monte Moriá. Ali, numa caminhada de 3 dias, ele foi andando com o seu pai até chegar ao lugar aonde Deus tinha pedido a Abraão o seu filho em sacrifício. E chegando ele ao lugar, Isaac vai dizer ao seu pai: pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, tudo está aqui, tudo já temos para o sacrifício, mas e o cordeiro aonde está? E o seu pai vai dizer: o cordeiro para si, Deus proverá. Mas ele era o sacrifício que o pai ia oferecer, e nós sabemos que o pai ata as mãos dele, e para atar as mãos e dizer: filho, Deus pediu você, e eu vou colocar você no altar, e vou oferecer esse sacrifício a Deus, porque é o que Deus me pediu. O holocausto aqui que vai ser oferecido é a sua vida. Isaac era jovem, era uma criança, e ele podia correr do pai, e o pai, sendo já velho, o patriarca, não alcançaria ele na corrida. Mas ele honrou o seu pai. Ele honrou o seu pai e foi levado como um cordeiro para ser imolado ali, quieto, mudo, calado, e honrando ao seu pai. E o seu pai coloca ele sobre o altar, sobre a lenha, e quando o seu pai vai desferir o golpe para sacrificar, os anjos intervêm, e o cordeiro é provido para ser ali oferecido no lugar de menino. E Deus fala: vendo, Abraão, que você é obediente, vendo que você é fiel, aleluia, vou te honrar, vou te agradecer, vou te multiplicar, e grande será a sua descendência. Então, Isaac foi obediente desde o princípio honrou o seu pai, honrou o seu pai em todo o tempo, no trabalho, honrou o seu pai, servindo e sendo diferenciado. Casou-se no tempo em que o pai escolheu a mulher para ele casar, mandou buscar. Não tem relatos bíblicos que dizem que Isaac era pervertido, que Isaac era um homem, bagunceiro. Não tem, dentro da Bíblia não relata. E a Bíblia, ela é sincera. A Bíblia, ela não esconde o defeito. Todos temos defeitos e qualidades, e a Bíblia sempre mostrou os defeitos e as qualidades dos homens bíblicos, das mulheres. Nunca a Bíblia oculta. E Isaac, nós vamos ver que não tem, e ele se casa, e casando ele, o casamento dele é um exemplo. Não tem relatos de contenda entre ele e a esposa, não tem relatos. E um casamento a qual Isaac casa, é o casamento monogâmico, uma só mulher. Uma só mulher, não tem várias mulheres, como Jacó, Bila, Zilpa, Raquel, Lia e tantas outras. É um casamento com uma mulher só, tipificando também
o casamento de Cristo e a igreja. Por isso ele é um homem íntegro, reto diante de Deus, a qual viveu sendo honrado por Deus e honrando a Deus e honrando ao seu Pai. Por isso nós vamos ver que ao Efésios 2 a palavra de Deus vai dizer o quê? Honra teu pai e tua mãe, que é o único mandamento com promessa para que os seus dias vá bem e os seus dias sejam prolongados na terra, para que os seus dias sejam aumentados. Honra o pai e a mãe. Então Isaac foi um exemplo de um homem a qual honrou o seu pai e honrava a Deus. O patriarca Abraão honrava, era fiel, o pai da fé. Então nós vamos ver que Isaac era um exemplo de pai, um exemplo de esposo, a qual Jacó está aqui neste momento diante de Faraó. Ele chega diante de Faraó e ele diz, ele chega e abençoa, ele chega e dá a bênção a Faraó, mostrando que ele era crente, que onde ele chegava ele era um abençoador, ou mostrando aqui a autoridade espiritual sou eu, porque ele vai chegar e vai dizer, e Jacó abençoou a Faraó. Ele era autoridade, mas só que quando ele continua a conversa, ele vai dizer a Faraó que era 130 anos a sua idade, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e que ele não chegaria aos dias do seu pai, porque ele sabia que ele mentiu, que ele enganou. Ele sabia o que ele tinha feito nos seus dias das suas peregrinações. Ele sabia o que ele tinha feito, a qual não honrou o pai. Porque quando ele mente para o pai, veste do irmão de pele e engana o seu pai, ele mentiu para o seu pai, desonrando o seu pai na sua velhice, coisa que Isaac não fez. Quando o seu pai já velho subiu ao monte para sacrificar a ele, Isaac podia ter corrido, mas Isaac falou: não, cumpra-se, seja feita a vontade do pai, a vontade de Deus. Honrou o pai. Quando Jacó mente para o pai, mente para o pai. E também nós vamos dizer, mas Isaac foi um exemplo, no casamento não teve nada. Mas a mãe, Raquel mentiu também. Rebeca mentiu. Mentiu junto com o filho. Mas ela representa a igreja. A igreja não é perfeita. A igreja é cheia de pessoas, é um agrupamento de pessoas que temos problemas. Todos nós temos os nossos problemas na universidade. Então ela representa a igreja. Mas a quem nós servimos e a quem nós estamos prometidos em um matrimônio é Jesus Cristo. Este é perfeito, aleluia. Este é perfeito e nele há perfeição. Então pode a igreja ter algum erro, mas que não saia fora da palavra de Deus. Não tenha nenhum desvio que possa assim impedir a ela do matrimônio com Cristo naquele dia. Então Jacó, ali diante de Faraó, ele está reconhecendo que os dias da sua peregrinação teve momentos bons, mas momentos ruins, bons e maus dias de mentira, dias de universidade, dias de vento, dias de dificuldade, dia de bênção, dia de derrota, e dias a qual ele sabia que ao chegar o fim
até chegar ao fim, ele teria que prestar conta da sua vida. Problemas que tiveram, a qual a sua família foi família complicada, filhos complicados, filhos, né? E nós sabemos que ele tentaram matar José, venderam José, mentiram para o pai. Então uma coisa vai puxando a outra. E ele sabia que ele não era um exemplo como era o seu pai, Isaac. Um homem diferenciado na presença de Deus. Como era o seu avô Abraão, um homem diferenciado na presença de Deus. Mas ainda assim Deus o honrou, Deus o sustentou, Deus deu vitória, porque ele reconhecia o seu erro. Mas o que nós devemos aprender com esta lição? Honrar o nosso pai e nossa mãe. Honrar os nossos pais e mães. Coisas que nós sabemos que nos nossos dias já não tem acontecido mais. Sabemos que o esposo tem que honrar a esposa tem que honrar o marido. E nós sabemos que os dias que têm se multiplicado e têm sido deturpante para a família. A família tem sido destruída. A família tem sido massacrada. Uma avalanche de coisas tem vindo sobre a família. E muitos vão dizer, mas nós estamos no século 21, a modernidade, as coisas mudou. Mas a mesma coisa que Deus fez desde o princípio é o mesmo. Família, pai, mãe, filho. Pai, mãe, filho. Mudou o pai, mudou a mãe. Não muda. Deus criou e fez assim, não vai mudar. Pode o homem mudar e inventar outras formas, mas Deus criou, e assim Deus o fez desde o princípio. Adão e Eva. O povo se corrompeu, Deus acabou com tudo. Foi para a arca. Na arca estava o pai, a mãe, 3 filhos e as 3 noras estavam lá. 8 pessoas se salvaram pelo dilúvio, pela arca do dilúvio. E lá tinha o pai, a mãe e os 3 filhos e as mulheres dos 3 filhos. E continuou. A família continuou. E hoje, nos nossos dias, a família também tem que continuar assim. Mas o que tem acontecido é que o homem tem se afastado de Deus. O homem não quer reconhecer a Deus. E quando o homem não reconhece a Deus, não põe Deus na família, a família não aguenta a avalanche do mundo. Porque o mundo oferece. E nós vamos ver a família quando a família está destruída, a família está abalada. Hoje, de uma forma que tem bagunçado a família. Grupos de família na internet. Eu vejo um grupo de família. É tanto problema que tem num grupo de família. É tanto problema que tem. É um grupo da família, é um grupo para se reunir, é um grupo para todo mundo saber que está tudo bem, você está bem, como você está, mas não é um grupo de briga, é um grupo de desafio, é um grupo de desentendimento, porque ninguém respeita a opinião um do outro. Se você falar do amor de Cristo, ninguém quer ouvir.
Aí que é que você ouve eles falar das bebedeiras, das farras, das bagunças, daquilo que destrói a vida do homem, a prostituição e tantas coisas que rolam nesses grupos, e tantas coisas. Mas o melhor é estar em Cristo Jesus fundamentado, a sua casa fundamentada sobre a rocha, fundamentado sobre Jesus. Fundamentado sobre Jesus. Um casamento monogâmico com uma só mulher. Não adianta você ter 2, 3 mulheres, aumentar problemas. Não adianta. Mas hoje, os homens, as pessoas querem viver a modernidade, querem ter um monte de mulher, quer fazer farra, quer sair, quer largar a esposa, quer viver uma vida de uma forma que o casamento não vai suportar. Sem Cristo. Os filhos não honram mais pai e mãe. Você pode falar para eles, é assim, tem que ser assim, vai ser assim. E no fim, sabe o que nós temos que fazer como pais? Nós temos que aceitar a decisão de nossos filhos, se sujeitar àquela decisão, porque senão eles vão fazer escondido da gente. E nós temos vivido desta forma. Nós temos vivido desta forma. Perdemos os exemplos em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo. Isaac era um tipo, mas hoje nós temos Cristo Jesus como Salvador. E é Ele que nos dá a direção a ser seguida. É Ele quem tem que nos proteger. É Ele quem tem que ser a alegria da nossa casa. É Ele quem tem que ser o fundamento. É Ele quem tem que ser, aleluia, a base da nossa família. E as famílias estão sendo estraçalhadas. E nós vemos o agir do inimigo. Quando chegar lá na frente, muitos vão dizer, poucos bons e maus vão dizer, vivi bem, vivi mal. Mas como foi sua vida? Mas o que o Senhor quer para nós é que nós sejamos felizes. O que o Senhor quer para nós é que nós sejamos alegres. É que a nossa família vá bem. O Senhor não quer uma família bagunçada, uma família triste, as pessoas separando-se, destruindo, se degradando, cometendo um monte de atrocidades que nós temos visto nesses dias. Não é isso que Deus quer. Mas para as pessoas é difícil elas entender o que Deus quer e levar Deus como fundamento da casa com base na família. E às vezes a gente tem que aprender passando. A gente tem que aprender sofrendo. Mas quando nós aprendemos, ainda é bom, porque aprendemos. Mas e aquele que não aprende? Você vê acontecer 1, 2, 3, 4 vezes e ele não aprende, não quer, porque ele teima em acreditar que a alegria está no mundo. Várias mulheres, uma vida dissolúvel está nos prazeres da carne. Ele teima naquilo ali. Aí vai um casamento destruído, vai 2, vai 3, vai 4, e ele vai prosseguindo, porque ele não quer parar e ver que o erro está acontecendo e a mudança tem que ser feita na sua vida. Ou a família que vive embaixo da opressão, embaixo da ditadura, porque os pais querem criar os filhos de uma forma que ele acha certo, mas aquele pai que fala, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Você tem que fazer o que eu falo para você, mas o que eu faço você não pode fazer. Quando o filho é pequeno, ele pode até não fazer, mas quando ele crescer, certamente ele vai fazer. Ele vai fazer, e vai fazer muito pior. Por isso, nós temos que aprender com a palavra de Deus.
e fundamentar a nossa casa, a nossa família em Cristo Jesus. Fundamentar no Senhor nosso Deus e estar fundamentada, sendo nós os pais, como líderes espirituais da sua casa, sendo os pais, como o Senhor nosso Deus quer que nós sejamos, levando Cristo para dentro da nossa casa e mostrando que o Senhor nosso Deus, Deus poderoso, é quem guarda, é quem protege, é quem sustenta, é quem dá fertilidade, é quem multiplica, é quem faz, é quem dá saúde, é quem põe o pão sobre a mesa, é porque Deus nos dá. E muitas pessoas podem achar que é pela sua força, uns podem achar que é porque é o seu trabalho, uns podem achar que é porque Deus permite, é porque Deus abençoa, é porque Deus dá a graça dele. Porque nós vemos que muitas pessoas, nós estamos aqui agora, não sabemos daqui a pouco. Quantas pessoas vocês vê ali, está forte, tá? Daqui a pouco cai um probleminha, uma coisa e acaba. Então nós temos que estar fundamentados em Cristo Jesus, em nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso. E aqui nós vamos ver que este homem a qual Deus o abençoou, Deus fez promessa para antes do ventre, Deus já tinha prometido, porque quando Deus fala para sua mãe que 2 nações estariam no seu ventre, e uma lutaria com a outra, e o menor sobressaria sobre o maior. Então uma promessa de Deus antes de nascer, desde o ventre da sua mãe. Mas ele chega na sua idade de 130 anos e vê que a sua peregrinação pela terra teve maus e bons dias, e poucos dias seriam os dias da sua peregrinação. Poucos e maus, porque ele reconhece o erro dele, ele reconhece que ele falhou. E a dificuldade, muitas vezes, que nós temos é de reconhecer o nosso erro, de nos aquebrantar. Porque aqui diante de Faraó, ele podia chegar e abençoar ali, e falar: eu sou crente, eu sou uma autoridade aqui, espiritual, eu sirvo o Deus de Israel, eu sou Israel, porque assim Deus me chama. Ele podia encerrar o assunto ali, dizendo: já sou Jacó, Ele podia dizer: os dias dos meus anos de minha peregrinação são 130 anos. Ele podia parar o assunto, a conversa ali, mas ele vai dizer: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegará aos anos dos meus pais, do meu pai e do meu avô. Não vai chegar. Porque ele sabe, ele reconhece que ele desonrou o pai lá atrás. Por isso, Efésios está dizendo para nós: honra o pai e a mãe, e os seus dias serão acrescentados. Honra seu pai e a mãe, e os dias serão multiplicados. Honra pai e mãe, que é um mandamento com promessa para que seus dias vá bem e sejam prolongados. Hoje nós estamos aqui no culto da família, a família a qual o Senhor nosso Deus disse a Abraão que multiplicaria a sua descendência e seria muito grande, numerosa, e todas as famílias seriam benditas nele, honrando o Deus que abençoou a Isaac. E dá testemunho, porque quando Deus diz Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, e abençoou a Jacó, também
também. E mudou o seu nome de Jacó para Israel. Quando muda o seu nome de Jacó para Israel, Deus o toma para si, mas Ele reconhece o seu erro. E nós também temos que reconhecer os nossos erros e saber de que forma nós temos nos comportado na nossa família. E nós vivemos em um tempo em que não se honra pai e mãe, que está diante dos olhos. Imagina Deus que não vê. Em uma geração que tem vergonha de Deus, tem vergonha de dizer que é crente. Jacó não, já chegou lá, já foi abençoando e falando: eu sou, crente. Tem vergonha de dizer que é crente. Os jovens que não falam de Jesus, ainda que eles for ao culto, mas não tem coragem de dizer na escola, nos seus grupos de amigos, que são crentes. Tem vergonha. Em um tempo que nós estamos vivendo em que servir a Deus, ser correto, honrar o pai e a mãe, é brega, é careta. E é onde que Isaac, com 40 anos, não tinha namorado, não tinha beijado, não tinha ficado com ninguém, esperando a decisão do pai. E ele não se envergonhava disso. Mas hoje nós sabemos que os nossos jovens têm vergonha. Acha que é ser careta. Honrar o pai e a mãe não é secreto, não é ser careta. É ser abençoado. É ser abençoado. Porque aquele que honra pai e mãe, ele está honrando a Deus. Ele está honrando ao Senhor. E aquele que honra o Senhor dá a honra. Aquele que não envergonha do Senhor, o Senhor não se envergonhará dele. Aquele que clama ao Senhor responde. Aquele que aonde chegar, aleluia, o Senhor está com ele, e ele pode levantar as suas mãos e abençoar, aleluia. Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele honra, e Ele dá a honra a quem tem honra. Ele dá honra a quem tem honra. E nós honramos ao Senhor, e da forma que nós honramos ao Senhor, é a forma que Ele nos honra. E quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, nós honramos a primeira autoridade espiritual que Deus estabeleceu nas nossas vidas. E quem honra pai e mãe, ele honra Deus também. E o esposo honra a esposa, e a esposa honra o esposo. E o casamento é abençoado, a família é abençoada, porque Deus abençoa, Deus multiplica, Deus guarda, Deus protege, Deus sustenta. E nós chegamos no final da nossa carreira, da nossa peregrinação aqui na terra, nós possamos dizer: Deus abençoou e não tenho eu do que dizer. Temos os dias de adversidade? Temos, mas nós, quando servimos ao Senhor, nós sabemos que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, porque Deus nos dá a vitória, Deus nos abençoa. Temos as dificuldades, mas nada comprometedor, porque Deus abençoa. Mas quando nós olhamos e vemos lá a família destruída, a família acabada, aí nós vamos ver que a consequência vai vir depois. Filhos rebeldes, filhos revoltados, e assim, quantos
são? Quantos são? Mas quando nós servimos ao nosso Deus, e o Senhor, nosso Deus, põe no nosso coração a forma de nós vivermos, então nós vamos poder chegar ao final e dizer: feliz, contente e contentamento eu tive nos meus dias, porque o Senhor me abençoou, me ajudou de todas as formas. O Senhor nos deu vitória de todas as formas. De todas as formas que nós pensamos, o Senhor pode nos ajudar. Mas nós temos que ter a nossa casa, a nossa família fundamentada no Senhor, nosso Deus maravilhoso, em Jesus Cristo, no Senhor Jesus. Há dificuldade, há luta, há adversidade, mas o Senhor é o fundamento, então a casa não vai cair. O Senhor é o fundamento, o vento não vai derrubar a casa. O Senhor é o fundamento, e nós vamos dizer: alegrei-me no Senhor, aleluia. Alegrei-me no Senhor. Não podemos estar mal-humorados ou abatidos e dizendo que os dias são poucos e maus. Não podemos estar em uma situação a qual nós olhamos pela fala aqui de Jacó, que ele se põe como um homem que não teve alegria. Não teve alegria na sua vida. Mas nós podemos ter a alegria. E a alegria está no Senhor. Não está no mundo, não está na bebida, não está nas coisas deste mundo, não está em várias mulheres, não está em dinheiro, não está em nada que o mundo oferece, porque tudo isso passa, tudo isso acaba, mas está em Cristo Jesus. No Senhor Jesus nós podemos ser alegres, felizes, pai de filhos, mãe de filhos, avós, abençoados por Deus de todas as formas, e a família abençoada. Ainda que nós sabemos que a palavra do Senhor nosso Deus diz que no fim dos tempos haveria uma casa de 5, seria 3 contra 2, haveria uma divisão. Mas se essa divisão, essa separação for por causa da palavra de Deus, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Porque chegar um tempo que não suportarão a sã doutrina, não querem dar ouvido à palavra de Deus, então há divisão, porque você vai se tornar uma pessoa chata, a sua fala não agrada mais. Mas essa divisão é uma divisão espiritual. Não tem como você renegar a sua família, abdicar deles. Eles não concordam com a sua forma de viver, mas são seus irmãos, são seus pais, são a sua mãe. Não tem como. Ainda que eles não concordem, mas continua sendo a família, dividida pela palavra de Deus, pela forma que você decidiu servir ao Senhor, mas continua sendo família. Então nós respeitamos, oramos por eles, anunciamos a lei da palavra de Deus, e Deus faz a obra. O Senhor nosso Deus faz a obra. Deixamos o Senhor nosso Deus fazer a obra, e nós fazemos a nossa parte.
Mas aqui nós temos que aprender a forma de nós sermos em casa, a forma de nós conduzirmos a nossa família, a forma de nós servirmos a Deus. Nós temos que aprender e colocar em prática para que a nossa família esteja fundamentada, ligada no Senhor, nosso Deus maravilhoso, e sendo assim abençoada pelo Senhor, nosso Deus. Abençoada. Fundamenta a sua casa em Cristo Jesus, na palavra de Deus, na palavra do Senhor, no Deus Todo-Poderoso, e alcançaremos a vitória que vem de nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso. Amém? Que o Senhor, nosso Deus maravilhoso, continue a capacitar, né, a falar, e os seus dias, né, sendo prolongados e abençoados. Sejam dias de alegria, dias de prazer nesta terra. Que a peregrinação nossa aqui seja no templo do Senhor, nosso Deus maravilhoso, e o Senhor estabeleça assim nas nossas vidas o melhor.